Shaktim Chatat Putra Parasharam Cha Vyasam Shukam Godapadam Mahantam Govinda Yogindra Matasi Shishyam Shri Shankaracharya Matasya Padma Padam Chahasta Malakam Chashishyam Tam Jotakam Vatikakaramanian Asmad Gurun Santatamanatusmi Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavad Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutrabhashya Krito Vande Bhagavanto Punah Punah Yadvare Nikila Nilinka Parishad Siddhim Vedate Nisham Srimad Shri Rasitam Jagat Guru Padam Nadvat Madritim Gadam Loka Gyana Payoda Patandaram Shri Shankaram Sharmadam Ramananda Saraswati Gururam Vyayami Jyotirmayam Karpura Goram Karunavataram Samsara Saram Bhujagendra Haram Sada Vasantam Hridayaravinде Bhavam Bhavani Sahitam Namami Gurur Brahma Gurur Vishnur Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah Akhandamandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Brahmanandam Param Sukadam Kevalam Yamurtim Vishwatitam Gagan Sadrisham Tattvamasya Nilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Triguna Sahitam Sadguru Tam Namami Agyantimirandasyo Gyananjana Shalakayo Chakchurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Jai Gurudev. Jai Gurudev, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Sempre com as bênçãos da nossa tradição. Numa noite especial como essa, aqui no Rio de Janeiro, que é a noite do Dia dos Pais. Um valor tão bonito na vida, que hoje em dia se torna, que hoje, no dia de hoje, se torna tão presente, tão forte em cada um de nós. A lembrança dos nossos pais, a lembrança dos nossos filhos, da nossa atitude para com eles. Eu acho que merece ser festejado, celebrado o dia de hoje. Muito bem. Vamos
nós então. Léo Leite, bom que você está por aqui. Jai Gurudev. Nancos, Otávio, feliz Dia dos Pais. Nanana, minha prima, Jai Gurudev. Tânia, Lari, Valéria, Jai Gurudev. Quem mais? Marci. Cris Bauer, feliz Dia dos Pais para você, Cris. Eliane, Lízia, paz para você também. Alaí, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Cristina Reis, Jai Gurudev. Breno, Jai Gurudev. Sejam todos bem-vindos. Flávia Lemos, juntos há tanto tempo. Ana Lúcia, como anda a vida em Portugal? Gabriele, Jai Gurudev. Noite especial, Dia dos Pais. Leilane, Jai Gurudev. Lindy, você está aqui como Lindy 2020, minha parceira da Índia. André Sansoldo, feliz Dia dos Pais. Vou contar para vocês uma história interessante. Esse meu amigo, ele uma vez me disse o seguinte: eu nunca brigo com a minha esposa. E eu falei, mas como? Eu nunca tenho um tempo ruim com a minha esposa. E eu perguntei para ele, mas como isso acontece? Ele me disse, o segredo é dizer sempre sim, nunca dizer não. E depois, bem mais tarde, anos mais tarde, eu ouvi Maharishi dizendo a mesma coisa. Como grande mestre que foi, permanece no meu coração. A relação entre um casal é uma relação sempre de apoio, é uma relação sempre nutridora. E por isso nós não podemos nos perder de nós mesmos. Jai Gurudev, meu amigo André, Fernando, Elizabeth, que bom, Ive Parreira, tá vendo? Não é Pereira, é Parreira. Muito bem, vamos lá. Maria Daimon, feliz Dia dos Pais. Eu queria passar aqui um por um e, enfim, dar o meu coração para vocês, mas senão a gente não começa. Vamos lá. Pronto, Maria está aqui de novo. Odaleia, Ive, Ix Paredão, meu amigo de Salvador, como vai? Reinaldo Tavares, o Oian está te mandando um abraço aqui, não está, Oian? Tá. Muito bem, quiosque do Leblon. Quiosque do Leblon, quem é o quiosque do Leblon? É o Paolo? É o La Carioca? Lilian Miller, parabéns, parabéns, Maria. Muito bem, vamos nós. Primeiro eu gostaria que vocês estivessem bem sentados, todo conforto. Vamos fazer alguns movimentos aqui que têm sido usados nas turmas particulares para soltar a musculatura antes de nós começarmos a meditação, certo mesmo? Seria uma série aqui de Yoga Asanas, muito recomendada para aqueles que fazem a meditação transcendental e, de uma forma geral, o relato mais antigo que eu conheço sobre educação física. Uma maneira do indivíduo ganhar energia, alongando o corpo, fortalecendo determinados grupamentos musculares, movimentando determinados órgãos e preparando a pessoa para a prática da meditação. Então, como é difícil para mim, aqui eu estou sentado diante de uma luz, um telefone, nós vamos fazer alguns movimentos e seria bom que vocês me acompanhassem. A primeira coisa, tem como diminuir essa luz? Está muito forte. Bota no mínimo. Vai. Opa, agora melhorou muito. Agora sim. Vamos lá, pessoal. Olhos fechados. Não criem nenhum drama. Não construam nenhuma ideia. Nada de análise, nada de justificativas, nem mesmo agradecimentos.
simplesmente de uma forma muito inocente, nós deixamos a nossa atenção com o nosso corpo. Primeiro, a face. Relaxem o couro cabeludo, a testa e as pálpebras. A região existente entre uma orelha e outra. Relaxem a mandíbula. Se vocês sentirem algum desconforto no corpo, observem essa área. Quando nós colocamos a nossa atenção na área desconfortável, o nó de estresses ali tende a ser dissolvido. Relaxem o pescoço, relaxem os ombros. Relaxem o braço e o antebraço. Coloquem as mãos postas sobre as pernas, sobre o colo. Relaxem o abdômen. Procurem respirar pela barriga. Isso vai ajudar a relaxar os músculos envolvidos na respiração. Observem se a barriga se mexe quando vocês respiram. Muito sutilmente. Não coloquem a atenção em forma de concentração em nenhuma parte do corpo. Apenas sintam a fisiologia. Sintam os músculos, os órgãos, o fluxo sanguíneo, o sangue circulando pelos braços, pelas mãos, pelos ombros, peito e abdômen, as pernas, batata da perna, os pés, dorso do pé, sola dos pés. Sem nenhuma pretensão, apenas observem o corpo. Sem nenhum desejo, sem nenhuma história para contar para si mesmo. Apenas sintam o corpo. Um minutinho. Agora venham comigo. Lentamente movemos a cabeça para frente e deixamos ela pendida sobre o peito. Descontraiam a musculatura. Relaxem o corpo. Relaxem os ombros. Relaxem o abdômen. Lentamente trazemos a cabeça para a posição ereta. Devagar. E vamos lá atrás. Gentilmente. Relaxem a mandíbula. A boca fica entreaberta. Se for necessário, um pequeno movimento com a cabeça gera um alívio. Se o suspiro vier, aceitem. Cabeça novamente ereta. De novo vamos para frente. Relaxem a cabeça sobre o peito.
Nada de autocontrole. Apenas sintam o corpo. Levemente, movimentamos a cabeça de novo para a posição ereta e vamos atrás, suavemente. Novamente, posição inicial, cabeça ereta. Gentilmente, deixamos a cabeça para o lado direito, alongando o pescoço no lado esquerdo, ombros alinhados. Se for adequado, um leve movimento com a cabeça ajuda a liberar o pescoço. Novamente, cabeça ereta, vou para a esquerda. Sintam o pescoço, região das costas, os ombros. Novamente, cabeça ereta. Vamos para a direita. Final da posição, relaxa em todo o corpo. Apenas observem o corpo, com toda a gentileza. Abdômen relaxado. Sendo agradável, inspirem pelo nariz e soltem pela boca, sem nenhum esforço. Cabeça ereta, lado esquerdo. Devagarzinho, eu vou trazendo o queixo para perto do meu ombro esquerdo. Pescoço relaxado, cabeça relaxada. Vamos começar um giro aqui de 360 graus, com a cabeça pendida sobre o tronco. Não contraiam a musculatura. Executem o movimento delicadamente. Final do movimento. Lado esquerdo, queixo com o peito. Reinicie o movimento inversamente por trás. Relaxem o abdômen. Muito bem. Sintam cada fase do movimento. Pescoço, ombros e cervical. Cabeça ereta. Vamos lá. Agora vocês vão pegar a mão esquerda e vão colocá-la sobre o joelho direito. Vamos usar a mão direita como um apoio e vamos fazer uma pequena torção aqui com o tronco, procurando alinhar o queixo com o ombro. Mão esquerda segurando o joelho direito, muito relaxadamente. Quanto menos contrair a musculatura, melhor. Final do movimento, procura observar as áreas doloridas. Lembrem-se, respiração pela barriga. Muito bem. Agora, a mão direita sobre o joelho esquerdo, a mão esquerda apoiada na cama, no chão, aonde for. Rotação com o tronco. Relaxa a musculatura, gente.
Alinhe aqui, ó, queixo com ombro esquerdo. Final do movimento, solta todos os músculos. Descansa. Muito bem. De novo, trazemos a cabeça para a posição de origem, ereta. Procurem um lugar bem confortável. Se é que vocês já não estão nele. Fechem os olhos. Fica mais gostoso, mais agradável. Todos confortavelmente esticados. Muito bem. A função paterna, para mim, sempre foi um grande mistério. Na verdade, não foi uma grande dificuldade. E sempre me exerceu em mim um fascínio muito grande. Isso porque muitas vezes você diz a mesma coisa e, obviamente, querendo o bem para dois filhos, um entende de um jeito e outro de outro. Então não é muito fácil saber qual a hora de empurrar e qual a hora de ceder, de dar um passo atrás. De mais a mais, de toda forma, o papel de um pai é educar o filho espiritualmente, colocá-lo numa linha de trabalho que ele possa adquirir pureza, porque é através dessa virtude, para mim, uma das mais elevadas, que você consegue jogar com o coração na sua vida. Eu convivi pouco com meu pai. Depois de velho, foi que a convivência se tornou mais próxima. Eu cheguei a morar com ele junto com os meus filhos por alguns anos. E muitas vezes eu chegava para ele com medos, inseguranças. Eu acho que todo pai tem, especialmente eu sou professor de meditação transcendental há 40 anos. E essa não é uma profissão muito habitual. E diante da sociedade, isso em alguns momentos me gerou uma certa insegurança. Uma vez meu pai me contou uma história interessante. Ele disse o seguinte, e isso com o objetivo de me encorajar. Ele disse que no circo, e ele chegou a frequentar muito circo, tinha um aluno trapezista, um aluno que fazia acrobacias no alto de um trapézio. E o rapaz, ele não conseguia executar a manobra de forma alguma, porque o medo não deixava que a manobra se completasse. Então ele acabava caindo naquela rede. E meu pai gostava de ir para o circo para ver o treinamento deles. Disse que uma vez ele ouviu o professor dizendo uma das frases que para ele foi uma das mais extraordinárias da vida dele. Disse que o professor do trapezista dizia, rapaz, lança primeiro o seu coração sobre a barra, que o seu ser, ele irá te acompanhar. O coração é o símbolo da atividade criadora. Primeiro nós devemos lançar o nosso coração sobre a barra, porque ele é o essencial, ele é o espiritual. No nível do nosso ser, os obstáculos eles são vencidos com mais facilidade quando o nosso coração está naquilo que nós fazemos. E isso ficou para sempre na minha vida. Primeiro, lance o seu coração naquilo que você faz. Na Índia, eles têm um termo que é Dharma,
que é o propósito da vida de cada pessoa. Seu propósito de vida deve te trazer muita felicidade. Você deve ser bom naquilo que você faz. Te traz felicidade e você adquiriu expertise naquilo, porque você gosta. E a terceira coisa, procure observar se aquilo que você faz ajuda outras pessoas. Quanto mais pessoas são auxiliadas pelo trabalho que você desempenha, mais você está dentro do seu Dharma, da roda evolutiva, né, em que todo o universo funciona. Agora, voltando à história dos filhos, eu durante muitos anos, eu morei numa região distante da zona sul do Rio de Janeiro e cheguei a ter um sítio por muitos anos. Eu tinha um vizinho que era um artista e ele plantava muitas árvores no terreno dele. Foi ele que me vendeu, né, o terreno. O terreno dele era imenso, o meu era menor. Às vezes eu ficava observando ele pela janela, né, no esforço que ele fazia para plantar árvores e mais árvores todos os dias. Mas na verdade não era isso que me chamava a atenção. O fato é que ele não regava as árvores que ele plantava. E eu passei a notar que depois de algum tempo, as árvores dele não cresciam como as árvores que eu plantava no meu jardim. E na verdade o que ele tinha não era só um jardim, era uma terra grande. Um belo dia eu me aproximei desse cara e perguntei se ele não tinha algum grilo, né, de que as árvores não crescessem, pois ele não colocava água. Nós morávamos numa pirambeira, assim, na face de um morro, muito bonito, com visual do mar, um bairro chamado Vargem Grande. Foi quando ele me explicou uma coisa assim, de forma super orgulhosa. Segundo ele, era uma teoria que ele tinha desenvolvido. Ele me disse que se ele regasse as plantas dele, as raízes se acomodariam na superfície e ficariam sempre esperando pela água fácil, vinda de cima. Agora, como nós morávamos numa encosta, ele queria que as árvores crescessem e segurassem a encosta. Então ele não regava as árvores. Ele disse que as árvores demorariam mais para crescer, mas as suas raízes tenderiam a se projetar mais profundo em busca de água, né, de nutrientes, em camadas mais profundas do solo. E segundo ele, dessa forma, as raízes seriam mais profundas e mais resistentes a todas as perturbações, né, de temperatura. Era realmente uma área que volta e meia algum deslizamento acontecia. Muito bem. Ele ainda me disse que frequentemente eu via isso. Ele ia com um jornalzinho na mão e depois que ele via que a árvore crescia um pouquinho, ele dava umas palmadas com o jornal nas árvores. Ele dizia que isso era para acordar a árvore, para ela ficar esperta. Depois eu acabei saindo de lá, vim para a Zona Sul de novo. Eu não me encontrei mais com esse meu vizinho. Na verdade, ele veio a falecer. Eu vim morar na Zona Sul, mas alguns anos depois eu retornei a esse meu sítio, lá em Vargem Grande. E quando eu estava chegando, depois de alguns anos, eu passei alguns anos sem voltar lá, eu me dei conta que o meu vizinho ele tinha realizado o sonho dele. Era um dia frio, né, ventoso, um dia cheio de vento. Estava bem gelado, era uma área de mato, então é uma área que fica muito mais fria do que aqui na Zona Sul. As árvores embaixo, elas estavam sendo castigadas pela ventania, como se o rigor do inverno fosse um peso muito grande para elas. Mas quando eu me aproximei do nosso terreno, que eu olhei para o quintal do cara,
eu percebi que as árvores dele eram super sólidas. Elas não se mexiam, ou muito pouco. Elas estavam resistindo de uma forma implacável àquela ventania toda. Né? Que efeito curioso. Eu fiquei pensando comigo mesmo, que estranho, né? Às vezes a gente dá uma atenção tão grande, mas ele, do jeito dele, tinha conseguido o que muitas vezes com muito esforço eu não tinha dado jeito. Parece que as adversidades pela qual essas árvores dele tinham passado, levando essas palmadas e tendo sido privadas de água, de alguma forma tinham beneficiado de um modo assim incrível, que a gente não via na região. E aí eu comecei a mudar um pouco, fazendo um paralelo, né, da minha atitude com Deus, né, diante de Deus, com relação aos meus filhos. Sempre antes de dormir eu dou uma olhada neles, mesmo porque eu tenho 3 filhos e uma é pequena, né, imagina, adoro uma balada. E de vez em quando eu penso, caramba, como eles cresceram. Eu acho que isso é natural, né, em toda família. De uma hora para outra, eles estão grandes. E eu costumo rezar por eles. Minha formação é essa. E durante muito tempo eu pedia que Deus fosse complacente com eles e desse uma vida fácil, uma vida generosa, né, auxiliando eles em tudo. E a gente sempre costuma fazer isso, né? Meu Deus, livra os meus filhos de dificuldades, né, das agressões, né, das inconstâncias do mundo. Mas o fato é que a partir daí, dessa minha experiência com meu vizinho, eu comecei a mudar a minha forma de conversar com Deus. Essa mudança tem a ver com o fato de que é inevitável, né, que ventos gelados, fortes, né, atinjam a nossa família e certamente os nossos filhos. Não tem como isso não acontecer, justamente pela própria característica da vida, que é tão transitória. E eu comecei a me dar conta que a minha conversa com Deus não estava sendo muito legal, porque eu sabia que eles iam encontrar problemas, como eu sei, e que as minhas orações, de alguma forma, estavam dificultando a relação deles com os problemas. Na verdade, eu estava sendo muito ingênuo, bobinho. Sempre haverá uma tempestade ocorrendo em algum lugar. E aí eu mudei minhas orações. A vida é e não é muito fácil, quer nós queiramos ou não. E eu passei então a rezar para que meus filhos cresçam com raízes profundas. Isso eu já vinha fazendo há muito tempo, porque a orientação de meditar todos os dias vem desde antes deles nascerem, de tal forma que esse contato com o ser possa retirar toda a energia necessária das fontes mais profundas, né, que são espirituais, das fontes mais celestiais e divinas que todos nós temos em nós mesmos, nos locais mais remotos da vida, que são os locais mais profundos, que geralmente a gente não costuma chegar lá. A gente pede demais para nós termos felicidade, mas na verdade o que a gente precisa pedir é para que as nossas raízes sejam bem profundas, fortes, de tal modo que as tempestades da vida chegando, os ventos fortes, gelados, sejam recebidos por todos nós de uma forma resistente, bravamente, ao invés de nós sermos subjugados e varridos para longe de nós mesmos. E a partir daí eu comecei a relaxar muito mais com relação aos meus filhos.
Existe uma inteligência no universo. Essa inteligência, ela gerencia todos os fenômenos. Dizem que não tem uma plantinha. Dizem não, isso é científico. Não tem uma plantinha que venha a nascer, né, no solo sem que a inteligência do Criador esteja por trás. Essa inteligência está dentro da gente, Beto. Dentro da gente. Não adianta você buscar do lado de fora. O lado de fora é muito bonito, mas você busca do lado de fora e você se enrola. Porque essa teia de informações do lado de fora, que é linda, ela vai seduzindo a pessoa e você acaba se esquecendo do essencial, que mora bem fundo naquele silêncio consciente do espírito. Às vezes, quando nós somos mais jovens, né, mais novos, a gente acha, isso daí, bobeira, besteira. O negócio é enfiar o pé mesmo e curtir tudo que eu puder. Mas é burrice isso, é besteira. Então, o meu humilde conselho para todos os pais que estão na área é esse. Sabe, é muito bom dar matéria para os filhos, é muito bom dar um bom estudo. Melhor ainda é dar carinho, é dar amor, dar afeto, dar segurança. Mas melhor ainda é dar um exemplo que vai colocar as raízes da vida num nível tão profundo, cujo nível de sofrimento deles será mínimo ou não existirá. A vida não é uma luta. E para a gente poder experimentar isso, a gente tem que transcender todos os aspectos da personalidade, todos os aspectos individuais, todas as dualidades da vida, homem, mulher, patrão, empregado, professor, aluno, pai, mãe, chefe, empregado, cidadão. Tudo isso tem que ser transcendido todos os dias. A base da vida tem que ser contactada todos os dias. Caso contrário, não. Você pode ser intelectualmente superdotado, mas na hora que vier a pancada, meu filho, não tem intelecto que dê jeito. Porque o que segura, na verdade, são valores, são sentimentos muito delicados e muito nobres que afloram quando você tem mais contato com o seu interior. A única saída é por dentro. Não tem saída por fora. A gente cisma que tem, mas não tem. A gente está aprendendo isso. Vamos nessa? Todos sentados confortavelmente. A luz não diminui mais, não? Não. Todos sentados confortavelmente. Olhos fechados. Os que sabem meditação transcendental ou que receberam alguma orientação do gênero, façam o pranayama. Aqueles que não têm nenhuma técnica de meditação, venham comigo. Olhos fechados, abdômen relaxado. Sentados com conforto, a princípio com a cabeça livre, a não ser que vocês tenham alguma dor, algum sofrimento. Então recostem. Relaxem as pálpebras, os braços. Sintam os braços pesados ao longo do tronco. Relaxem a mandíbula. E mais uma vez, coloquem a atenção no corpo. Respirem pelo abdômen. Não tentem entender nada. Não criem uma história na cabeça de vocês. O que nós queremos experimentar é a vida e não o seu conteúdo. A vida é maior do que o conteúdo que ela abarca.
Relaxem as pálpebras. Pode parecer estranho, mas funciona. Relaxem os ombros. Com toda a humildade, deixem os pensamentos vagando livremente. Não tentem capturá-los. Não deem ênfase aos pensamentos. Tampouco tentem impedi-los. Assistam como se fosse numa televisão as imagens, os pensamentos passando. Relaxem os ombros. Relaxem as mãos. Relaxem a mandíbula. Se houver algum desconforto, levem a atenção para a área desconfortável. Às vezes no peito, às vezes no abdômen, às vezes nos braços, nas mãos. Deixem os pensamentos vagando livremente. Aceitem tudo que vier para vocês. Não questionem, não julguem. Não peçam nada. Não queiram controlar a vida. Só um pouquinho. Entreguem tudo que vocês têm para o momento presente. Naturalmente, a atenção vai para o fundo. A mente gosta de paz. Nenhuma intenção, nenhum controle, nenhum esforço. A vida não é uma luta. Aceitem isso. Deixem a vida nos levar. Se alguém se sentir mal, deita. Se alguém sentir sono, deita. Vamos permanecer aqui em silêncio, deixando os pensamentos fluindo livremente. Como se fossem nuvens no céu da nossa mente. Nós apenas observamos essas nuvens e não questionamos nada. Sem dramas, por favor. Eu marco o tempo. Jai Gurudev, meditação. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Continuem com os olhos fechados e procurem recostar. सूक्तपाठे विनियोगः आतो न द्रक्षुमा
आकूपारे वाद्वे द्वयो आकूपाररिः गायत्रे छन्दः इन्द्रमहागणपतिर्देवता आदो नाये द्रक्षुमा Esses hinos védicos que são passados para vocês, o meu mestre Maharishi, durante a vida inteira, foi um profundo estudioso da ciência védica. E dependendo do hino a ser tocado, a ser ouvido, o sistema nervoso ele ganha um formato ordenado de funcionamento que impressiona muito os neurocientistas. As ondas elétricas do cérebro, o cérebro reage a esses hinos considerados então como sagrados, né, na cultura védica, e que hoje em dia os cientistas compreendem que são extremamente positivos na ordenação das funções cerebrais. Por isso, isso é colocado para vocês. Essa aula ficará aqui por alguns dias, então pode servir para vocês como um guia, humildemente falando. E alguma coisa que vocês devem prestar atenção, basicamente, é a seguinte: técnicas de meditação, primeiro, que envolvem esforço, isso não funciona direito. Porque para a individualidade se dissolver no valor universal da vida, você precisa deixar de controlar. Você precisa parar de controlar. Você precisa ser uma pessoa mais simples. Você precisa ser uma pessoa natural, inocente. O sujeito que é fake, ele fica cansado. Né? Quando você tenta se organizar demais e com muito tricô na sua cabeça, o mergulho ele se torna muito mais difícil. Então, nada de controle respiratório, nada de foco em pontos do corpo. Eu gostaria de ensiná-los a meditação transcendental, que é a técnica que eu, em 45 anos, identifiquei como sendo a mais precisa para esse processo de transcendência, a experiência do ser, da consciência pura, da consciência transcendental. Mas fiquem atentos a isso. Se for difícil, é muito esforço e pouco lucro. A técnica não pode ser difícil para o mergulho e nem pode ser uma técnica que envolva atividade intelectual, pensamento, senão você fica na superfície, no nível do ego. Então isso é algo que vocês têm que ter muita lucidez, vocês têm que ter uma clareza mental muito grande com relação a isso, senão perde-se tempo. A vida não é uma luta, o grande barato é você fazer menos esforço e obter mais resultados. Né? E uma boa técnica de meditação tem que funcionar dessa forma, você tem que escorregar para dentro, porque já não é da nossa cultura. Duas lições que nós tiramos daqui, humildemente falando, são bem interessantes. Primeiro, não fiquem tentando tapar o sol com a peneira, tentar mudar a vida através de procedimentos que sejam superficiais, pode ser bonitinho, mas é ordinário. Né? Nós temos visto isso aí. A Covid tem deflagrado isso para a gente. Se você quer melhorar a vida de uma planta,
Vá na raiz dessa planta. Se você quer melhorar a sua vida, vai na essência. E a essência tem a ver com pureza, com inocência, com naturalidade. Não tem a ver com armação, não tem a ver com tricô. Esse ponto é um ponto significativo. O nível mais simples de funcionamento da mente é o nível mais poderoso. Complexidade é só para enrolar. Né? Vocês veem isso, vocês conhecem pessoas que são simples e que têm um grau de sabedoria danado. E vocês conhecem pessoas que são grandes doutores e que, infelizmente, não valem um tostão furado. Me perdoem a forma dura de apresentar esse conceito, mas vocês sabem disso. Vocês sabem o quanto a simplicidade deve ser valorizada. Isso se dá também tanto na técnica de meditação quanto na vida. E depois, coloquem o coração em tudo que vocês fazem. Uma vida que não tem coração, ela é uma vida triste, ela é uma vida pobre, ela é uma vida frágil. Então, tomem cuidado. Quando a gente ama, a gente não se apodera de ninguém, a gente não se apodera do outro, a gente não se apodera do trabalho, a gente se doa, nós nos doamos. Então, não há outra alternativa para amar a não ser libertando. Nada de aceitar a caricatura. O objetivo é rasgar todas as máscaras. O que tem que aparecer é a verdadeira face da gente no relacionamento com os outros. É somente na verdade que as coisas vão funcionar, funcionarão. De outra forma, o amor e o desejo, eles são absolutamente naturais e são as asas que o espírito precisa para a realização de grandes façanhas. Amar não é, por mais longe que o espírito alcance, ele não vai tão longe quanto o coração. O coração é fundamental, não há amor humano que dure para sempre, pois ele não é mais do que uma porta para o verdadeiro amor que é divino, que é celestial. Esse é o único que pode durar para sempre. A felicidade de quem ama é se descortinar, é se revelar progressivamente para a pessoa amada. Como o amor maior é para Deus, para nós encontrarmos Ele, nós temos que nos desnudar. E meditar regularmente é a fórmula que é a mais eficaz, é a mais poderosa para isso acontecer. Isso em todas as religiões nos tem sido dito. Muito bem, amanhã meditamos juntos, de manhã no grupo privado, e aqueles que quiserem mais informações, a gente tem um Telegram, cujo endereço está aí na bio, na primeira página. Se puder ajudar vocês de alguma forma, contem comigo. E aqueles que fazem meditação transcendental são tantos aí, olha, Alaí, Valéria, Antonieta, Flávia Lemos, Maria Cecília, Bia Neto, tantos aí aprenderam a técnica, Ive vai aprender agora, coisas da Verinha, enfim, o que vocês devem fazer é manter a regularidade, sabe, o caminho fácil, o único caminho fácil é o para dentro, não tem caminho fácil para fora. Querer controlar a vida é besteira, é melhor melhorar o interno, porque a vida a gente não tem poder sobre os altos e baixos. Lembrem-se que diante da perspectiva da perda, e a maior delas é a perda da vida, a morte, todos os parâmetros eles devem ser reformulados. Esse dia vai chegar para todos nós. É melhor que nós estejamos bem conosco antes desse dia chegar. Não quero ser dramático, me perdoem. Tenham um bom Dia dos Pais, aproveitem aí com a galera de vocês, que é o que eu vou fazer com a minha. E domingo que vem aqui de novo juntos. Beijo grande, fiquem com Deus.
Adorei vê-los todos aqui. Obrigado pela companhia. Jai Gurudev.